É com grande prazer que serei o moderador do nosso painel Parâmetros e Indicadores S, Materialidade, Mensuração e Integração. Meu nome é Marcos Kawakami, sou gestor responsável pelas estratégias de renda variável no BNP Paribas Asset Management e um dos representantes da instituição para divulgar ESG na América Latina. O BNP Paribas é líder global reconhecido em sustentabilidade. Com integração em ESG em histórico longo, somos signatários dos princípios das Nações Unidas desde 2006 e implementamos o UN Global Compact e políticas setoriais desde 2011. Já começando a abordar o nosso tema, como mencionado pela Paula, uma pesquisa do BNP revelou que 51% dos investidores consultados consideram o S o mais difícil de analisar e incorporar às estratégias de investimento. Nesse contexto, os investidores e empresas têm identificado um esforço na busca de soluções para preencher essas lacunas, ao medir e entregar o S às suas decisões de investimento. Dentre os principais desafios, tem a forma com que apresenta os relatórios atualmente, o volume e a inconsistência dos padrões e métricas e a natureza qualitativa de muitas das avaliações sociais. Só lembrando, como a Paula mencionou, haverá uma enquete durante o painel e por favor, a plateia, se puder responder, a gente agradece. Eu queria agradecer a participação dos nossos palestrantes, Eduardo Alves, sócio da PwC, Fernanda Camargo, sócio fundador da White Capital, e Fábio Alperovitch, cofundador e portfólio manager da Fama Investimentos. Não deixe de enviar perguntas, que podem ser enviadas pelo chat, para questionar cada vez mais os nossos participantes. Eu queria começar uma pergunta para o Eduardo. A partir da posição dos auditores, Eduardo, como analisam os avanços da integração, unificação de padrões e frameworks no que diz respeito às questões sociais? Por favor, lógico que nessa pergunta, se apresentar, falar um pouco sobre vocês. A gente não está te ouvindo, eu não estou ouvindo, pelo menos. Sou sócio da área de consultoria tributária da PwC, especificamente para Financial Services. Sou líder do pilar de raça aqui no nosso grupo, no nosso comitê de diversidade. A PwC é uma empresa que acaba, nos últimos anos, aí, ela tem se preocupado bastante com essa questão de diversidade, com essa questão de ESG. A gente tem feito movimentos aí no sentido de estar mais aderente a essas questões de ESG. E vamos falar aqui do tema. O foco no S, a questão do auditor, como a gente tem evoluído aí com os relatórios, como isso tem acontecido no mundo da contabilidade e por aí vai, né? Vamos tratar disso, né? Quando a gente está falando de divulgação, quando a gente está falando de apresentação das informações, a gente sempre se lembra que o contador acaba sendo responsável por informar toda a informação que tem base em números, toda a informação que tem base em evidências aqui nas empresas, né? E a gente se lembra também do IFRS. O IFRS é um padrão, acaba sendo um padrão contábil internacional, e a gente acabou se utilizando desse padrão contábil internacional para evoluir um pouco nessas normas, né? A gente tem aí já rodando o que a gente chama de relatório integrado. Mas o relatório integrado é um framework. E esse framework, ele acaba falando o que é. Ele não diz aos contadores, eles não diz às empresas como divulgar. Isso tem mudado, né? O IFRS Foundation, eles, assim como criaram o IASB para fins de contabilidade, criaram o ISSB para fins de sustentabilidade, né? O ISSB é o International Sustainability Standard Board,
e esse órgão está sendo responsável por aperfeiçoar as regras de divulgação. Por que a gente precisa aperfeiçoar essas regras de divulgação? A gente precisa aperfeiçoar essas regras de divulgação por conta de transparência e comparabilidade. O framework, ele já traz ali, o que é o nosso relato integrado, ele já traz ali o que apresentar, já traz ali alguns conceitos, algumas definições, mas ele não fala exatamente o que fazer. E como ele não fala exatamente o que fazer, a gente precisa de uma regra para que isso seja feito. Uma regra que traga aí modelos, uma regra que traga aí métricas, uma regra que traga indicativos de materialidade. Se a gente tiver tudo isso, a empresa pode se comparar com ela mesma ao longo dos anos e se comparar com outras empresas. Isso é essencial para o sucesso do que a gente está querendo daqui para frente em relação a ESG. A regra está em consulta pública, está para ser votada. Os nossos órgãos de contabilidade aqui vão traduzir essa regra e vai ser bastante útil. Quando a gente está falando de ESG, a gente fala muito em questões climáticas, né? Os relatórios contábeis os relatórios, na verdade, que tratam das informações financeiras, eles trazem bastante direcionadores para a gente apresentar informações relativas a questões climáticas. Muito pouco acontece em relação às questões sociais. Até se fala que no Brasil, na verdade, o S é um D, né? Que a gente fala bastante de diversidade, que tem a ver com desigualdade de gênero, que tem a ver com desigualdade racial e por aí vai. Mas pouco se diz em relação a isso. Pouco se diz também em relação à questão de governança, que agora o que acaba ficando em pauta é a questão de segurança de dados. Bom, a gente tem evoluído aí em alguns casos, a gente tem evoluído aí de alguma forma para trazer um pouco mais de comparabilidade. Uma delas é o Pacto para a Promoção de Equidade Racial, que traz aí o índice. Né? Agora, o que a gente precisa fazer é aperfeiçoar as regras do relato, de modo que o relato deixe de ser um framework e passe a ser um standard. E sendo um standard, aqui para concluir minha fala, traga modelos, traga métricas, traga indicativos de materialidade, para que a gente possa ter mais transparência, mais comparabilidade, não apenas com outras empresas, mas também com a mesma empresa em diferentes momentos, né? Quando a gente está falando de S, a gente está falando de capital humano. E a gente certamente aí tem KPIs, a gente tem métricas que podem ser utilizadas para que a gente aumente aí a comparabilidade, né? E o papel do auditor não deixa de ser trazer confiança para esse mercado, trazer confiança para essas informações. E para que isso seja feito, a gente, de fato, precisa de critérios para que a gente consiga fazer as nossas análises e consiga fazer aí a comparação que é necessária. Te devolvo a palavra. Excelente, muito obrigado, Eduardo. Ô, Fernanda, não é de hoje que a Alright advoga por investimento responsável junto aos seus clientes e orienta a destinação de quase 1% dos recursos em impacto. Você poderia falar um pouco sobre isso, interesse, como tem sido, se os investidores estão interessados em apoiar mais empresas e projetos considerando essa agenda, alguns pilares que pesam mais do que outros. Você puder falar um pouquinho para a gente entender isso? Bom dia, obrigada, Marco, obrigada pelo convite, Ides, e muito legal estar aqui com vocês, é um prazer. Bom, eu sou Fernanda, uma das sócias fundadoras da Right. A Right Capital, quando a gente começou, a gente partiu com essa história do alocar 1% do patrimônio em fundos de investimento em impacto, né? Então tem toda a história de
como é que isso começou lá atrás e quanto que a gente se envolveu. Esse 1% hoje, ele dependendo do cliente, ele já chega a 4%. Então, é de 1 a 4% do patrimônio em negócios de impacto. É super importante a gente ressaltar que negócio de impacto é diferente de ESG, que é totalmente diferente de filantropia. Então, eu queria só primeiro desmisturar todas essas coisas, né? Negócio de impacto investe em empresas que têm lá no objeto social que a missão delas é resolver um problema social ou ambiental. E também elas vão ganhar dinheiro com isso. O ASG, Ambiental, Social e Governança, ele se aplica, então, a qualquer tipo de empresa, pode ser de impacto ou não. O que aconteceu com a gente e com os clientes, eu acredito que o universo, Edu, ia te pedir se você pode fechar só o microfone um tiquito, que eu estou ouvindo aí. Obrigada. Os clientes, acho que através do 1% impacto, do 1 a 4, hoje a gente também, isso trouxe muita consciência, né? Se você está lá ajudando a resolver problemas com esse pedaço do patrimônio, o que é que você está fazendo com o resto? Esse questionamento nos levou a conversar com gestores e questionar, né, como é que eles olhavam, né, para isso quando eles estavam investindo nas empresas. Então, como você falou, Edu, quando a gente está falando de critérios ESG, todas as métricas foram feitas em países desenvolvidos. Então, elas vêm com a parte do E muito pesada, né? A nota, em geral, pesa 50%, 60% na parte ambiental. E o S é meio abandonadinho. O que a gente tem aqui no Brasil, né, é que se a gente seguir a mesma agenda da Europa e dos Estados Unidos, nós vamos ter um problema maior ainda com o S. Então, a gente já tem um dos países com maior nível de desigualdade do mundo, e a gente hoje tem exatamente, mais ou menos, né, pelo que a reportagem da Folha falou, 33 milhões de pessoas em situação de fome, e a pesquisa da Integration que a Geide Diniz fez mostra que quase metade do país está em situação de insegurança alimentar. Então, vocês imaginam, assim, se a gente não olhar para o S, eu não sei onde é que a gente vai parar. Até acho que é legal, assim, falar, o Brasil, do outro lado, ele é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é como é que a gente usa o E, né, o ambiental, para resolver o S. E acho que tem muito caminho por aí, né? Acho que tem muito investimento nessa área que pode ajudar a gerar renda para as pessoas. Uma coisa que a gente foi aprendendo nessa nossa viagem aí por esse universo é isso que você falou, né? O S é diferente em cada lugar, muito difícil de medir. Mas algumas coisas a gente entende que são básicas, né? Então, eu gosto de falar que a primeira coisa é a gente precisa entender, né, qual é a população que a gente está afetando, né, e o que essa população, o que é importante para eles. Então, um dos exemplos que eu aprendi muito sobre essa história do S foi com o Saulo, do IPTI, que fala muito de tecnologia social. E é um olhar totalmente diferente, né? O Saulo sempre fala que a gente chega nos lugares com esse olhar assistencialista, levando aquilo que a gente acha que é bom para o outro. O que o IPTI faz é ver o que o outro acha que é bom para ele, o que ele precisa e como é que você potencializa essas forças nas pessoas, nos lugares onde elas estão. Então, como é que você faz uma comunidade gerar renda lá onde ela está? Então, depois eu até recomendo que a turma entre lá no site do IPTI para ver, mas ele mudou o IDH de uma das cidades mais pobres do Brasil. E aí a gente tem vários outros exemplos, né, sobre o S, que eu gosto de citar, que é no drawdown, né, que acho que todo mundo aqui conhece,
né, as iniciativas poderosas para resolver a crise climática, uma delas é gerar renda para mulheres. Metade da humanidade é de mulheres. E mostra que quando a gente ajuda mulheres, o planejamento familiar melhora. Então, o impacto na renda é imenso e o impacto climático também. Então, tem várias, né? Acho que o Edu falou de materialidade, né? Depende da empresa, depende do setor onde essa empresa está. O S é totalmente diferente. Então, numa mineradora, né, o S é diferente do que uma instituição financeira, né? Instituição financeira vai falar muito de proteção de dados. Na mineradora, você vai falar de segurança, de como é que você trata o seu funcionário, uso de água e essas coisas. Então, realmente é um tema complexo, mas eu acho que a gente tem, como brasileiros, a gente tem que olhar para o S, porque só tem um jeito dos negócios darem certo no país, né? Se a gente tiver pessoas fortes. E o único jeito de ter pessoas fortes é empoderando pessoas. Então, eu acredito que a gente do setor privado tem que pensar o tempo todo como é que a gente faz para empoderar mais as pessoas, né? Para dar acesso a crédito, educação, dignidade. Eu acho que isso é um dos maiores aprendizados que a gente vem tendo aí no caminho. Vou deixar o Fábio falar mais aí das empresas. Obrigada. Trazendo para o Fábio, trazendo um olhar mais de fundo de investimento como um todo, né, como as métricas ESG vêm sendo consideradas por investimentos que não são necessariamente de impacto. Fábio, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Bom, primeiro, bom dia a todas, bom dia a todos. Um prazer enorme estar participando mais uma vez de evento do IDES. Super legal estar aqui com pessoas muito bacanas e a gente poder trocar um pouco. E aí, eu acho que a sua pergunta é super importante, porque é o seguinte, quando os fundos de impacto, eles já nascem pensando em impacto, obviamente. Então, esse olhar, ele faz parte da concepção dos fundos desde sempre. Todo o resto do espectro dos fundos de investimento, a gente está falando de fundos de diversas naturezas, podem ser fundos de renda fixa, hedge funds, fundos de ações, etc. Até muito pouco tempo atrás, um pequeno nicho, uma microfração deles tinham esse olhar ESG. Como a Fernanda colocou, os fundos de impacto, eles se preocupam mais com a natureza do negócio. Então, o negócio em si, ele tem que estar criando impacto positivo para o planeta, né? Então, o produto que ele vende, o serviço que ele presta, ele é um produto de impacto. Quando a gente está falando dos demais fundos, ou seja, esse olhar ESG, a gente está falando muito mais do processo. É incorporar um olhar que traz perspectivas de governança, perspectivas ambientais, perspectivas sociais na compreensão daquele negócio. Então, até muito pouco tempo atrás, não só no Brasil, mas estou focando aqui a minha resposta em relação ao Brasil, uma microfração desses fundos tinham esse olhar. A partir da virada de 2019, 2020, começa-se a falar muito sobre ESG no Brasil. E isso não foi de uma forma paulatina, isso foi de uma forma repentina. Então, isso trouxe consequências, diversas consequências, e acho que é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho aqui. A primeira consequência é que o mercado financeiro sempre esteve muito distante dessas pautas, e, infelizmente, grande parte do mercado ideologizou essas questões. Então, o mercado entendia que falar sobre direitos humanos e falar sobre o meio ambiente eram pautas de uma ideologia contrária a que, enfim, predominantemente o mercado tem, e, portanto, não era possível existir esse debate no âmbito do mercado financeiro. Então, o mercado interditou esse debate durante muito tempo. Então, nessa interdição do debate, não houve uma maneira do mercado em geral, né? Obviamente, estou cometendo uma generalização aqui, mas o mercado não houve uma maturidade em relação ao tema. Não houve debate e o mercado, enfim, não discutiu coisas que deveriam ser discutidas. São coisas complexas, amplas, profundas, e essa discussão não houve. Então, no momento em que, repentinamente, esse assunto chega,
o mercado automaticamente comete alguns erros. O primeiro é importar pautas. Então, já que não houve a discussão em relação a essas temáticas, o mercado se apoia nas pautas importadas e começa a trazê-las para o Brasil como se elas fossem domésticas. Então, em consequência disso, a gente vê um foco bastante grande no E, um pequeno foco no S, uma vez que países desenvolvidos têm muito menos desigualdade social, têm muito menos acidentes de trabalho, têm muito menos questões sociais e, portanto, o S vem para cá enfraquecido, quando não deveria ser fortalecido. A gente mora no sétimo país mais desigual do mundo, o segundo que mais mata em acidentes de trabalho dentro do G20, o mais transfóbico, o mais homofóbico, um dos mais racistas, e assim sucessivamente. Então, essa incorporação de pautas importadas, ela acaba prejudicando bastante esse olhar. O segundo ponto que acho que acaba trazendo de consequência é uma percepção de que não era necessário estabelecer compromissos, era muito mais necessário falar sobre eles do que efetivamente realizar compromissos. Então, no início, lá em 2019, 2020, até existia entre o mercado financeiro uma preocupação de, poxa, será que eu vou ter que mudar meu portfólio? Será que agora que eu vou ter que incorporar ESG, eu preciso rever meus conceitos, eu vou ter que vender determinados ativos, etc. Mas essa preocupação foi muito transitória. Logo depois, o mercado percebeu que essa cobrança ela não existia de fato. Era bastante aceito só falar sobre o assunto, mas não mudar de fato a maneira que estava se fazendo, se conduzindo. Então a gente vê muito pouca mudança em portfólios de lá para cá. As pessoas perceberam que existia um subterfúgio aceitável pelo mercado, que é o seguinte: se você investe numa empresa comumente aceita na perspectiva ESG, você não precisa justificar nada para ninguém. Se você investe numa empresa que fere princípios ESG, basta dizer que você está se engajando com ela para que ela mude, e esse engajamento acaba sendo abstrato. Então, houve pouca mudança desde então. E o terceiro ponto que eu acho que é importante a gente colocar é que o mercado entendeu essa incorporação do ESG muito mais no lançamento de produtos do que na mudança de processos internos. Então, eu acredito muito que não deveriam existir fundos ESG, deveria existir gestoras ESG. O que deveria mudar é o processo e o olhar em geral. E eu acho que o mercado, infelizmente, foi por um outro caminho, foi de lançar produtos ESG, e eu acho que isso acaba sendo muito mais fragilizado, porque isso parece uma pauta oportunística. Então, quero colocar na minha prateleira algo que tem demanda, pelo menos, no resto do mundo. E se a demanda tiver, em algum momento, voltada para biotecnologia, vou abrir um produto de biotecnologia. Se a demanda tiver em criptomoeda, vou abrir um produto de criptomoeda. Quando, na verdade, a gente deveria ter um debate diferente. A gente deveria estar mudando a maneira de fazer os negócios, né? Então, as gestoras deveriam estar assumindo compromissos e incorporando pautas ESG e não o produto. Então, eu acho que a gente ainda está muito cru, né? Como eu coloquei, esse assunto ele virou, entre aspas, mainstream no Brasil há muito pouco tempo, e é muito importante que a gente faça debates qualificados para que a gente possa amadurecer e caminhar na direção correta. Excelente, obrigado, Fábio, obrigado pela resposta. Queria abrir agora a sessão de perguntas e respostas. A gente já recebeu uma pergunta aqui. A pergunta foi: que ações e instituições têm ação de advocacy estão em andamento na obrigatoriedade do S nas legislações de mitigação de impacto social negativo para as empresas? Existe governança para influenciar políticas públicas para facilitar a materialização do ESG nas empresas? Eduardo, acho que eu vou direcionar essa para você, acho que faz mais sentido você começar, e se caso a Fernanda ou o Fábio tem algo a agregar nessa resposta, eles entram depois. Vamos lá. Eu perdi, picotou um pouquinho. Dá para você repetir a pergunta, por gentileza? Claro.
Claro. Que ações e instituições têm ações de advogar estão em andamento para a obrigatoriedade do S na legislação e mitigação de impacto social negativo para as empresas? Existe governança para influenciar políticas públicas para facilitar a materialização do ISG nas empresas? Tá, eu acho que, primeiro, gente, quando a gente está falando de ESG nas empresas, e principalmente do S, eu acho que o principal enforcement aí são os stakeholders. E por que eu estou falando isso? Porque é quem, na verdade, vai deixar de utilizar o serviço da empresa, passar a utilizar, vai investir, deixar de investir e por aí vai. Ou seja, isso está intrinsecamente ligado aí com que os órgãos contábeis vão exigir de informação. E eu estou falando aqui, na verdade, sobre o ponto de vista do auditor, sobre o ponto de vista do produtor da informação para o investidor, né? Eu acho que, inevitavelmente, vai existir cada vez mais uma movimentação no sentido desse S ser uma exigência. Mas eu acho que não está perto ainda disso ocorrer de maneira ampla. O que a gente pode ter em mente é que, quando a gente apresenta as informações para o público em geral, de maneira transparente, a gente acaba direcionando investimentos a quem quer, de fato, investir em empresas que tenham essa estratégia mais aderente. O Fábio até mencionou a respeito que a gente deveria ter gestoras com uma responsabilidade ESG, né? Gestoras ESG, não ativos ESG. E quando a gente dá mais transparência, quando a gente apresenta mais informações, quando a gente consegue fazer comparabilidade entre o que as empresas estão fazendo, isso acaba sendo viabilizado, né? Afinal de contas, quando a gente tem informação, a gente tem base aí para decisão. Agora, em relação ao que está evoluindo, como está evoluindo, se eu acredito que vai evoluir de maneira que seja uma exigência legal, acredito que isso vai acontecer sim, mas isso não vai acontecer num curto espaço de tempo. Se a Fernanda ou o Fábio quiserem complementar. Vou só fazer um... Fala, Fábio, fala antes. De jeito nenhum. Você. Não, acho que a pergunta foi sobre advocacy, né? Eu acho que são vários movimentos acontecendo paralelo, como o Fábio falou, como esse movimento chegou no Brasil de forma repentina, as coisas estão se adequando. Então, quando você conversa, por exemplo, lá no IBGC, né, que trata principalmente com conselheiros, está acontecendo um movimento, está acontecendo uma conscientização, uma educação de conselheiros. Lá na Ambima, na diretoria e nos grupos de trabalho, a gente tem discutido muito, né, o tema de diversidade. Então, hoje existe um grupo de trabalho sobre diversidade e inclusão. Existe um grupo de trabalho sobre, né, o ASG, e foram criados aí os fundos de investimentos sustentáveis. Aí é uma bela discussão, né, Fábio? Como é que isso aí vai se adequar? Isso foi recente. Tem um edital agora falando de uma chamada pública falando dos FDICs sustentáveis e fundos estruturados sustentáveis. A CVM veio com uma regra, que é a CVM 59, que exige que as empresas deem transparência sobre os critérios ASG. Nesse sentido, diferente do regulador nos Estados Unidos, o que a CVM está fazendo aqui é pedindo apenas que a empresa divulgue. Os investidores é que têm que lidar com o tema e decidir o que vão fazer. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o SEC já está um pouco mais rígido no que tange a mudanças climáticas e divulgação no balanço de risco climático e tal. O outro ponto aqui, a gente também teve tanto o Banco Central como o Comitê Monetário, o Conselho Monetário, falando dessa história de risco climático. Então, você está tendo aí alguns movimentos, né? O Pacto pela Equidade Racial, que o Fábio é um dos fundadores e eu faço parte, tem permeado aí várias das instituições, né? Das instituições financeiras, e a ideia é levar isso para mais empresas
quão mais rápido possível. Então, tem alguns movimentos nesse sentido, né? E acho que eu e o Fábio, a gente gosta muito de falar se a gente fosse olhar, né, para direitos humanos, aí, Houston, we have a problem, né? A gente precisa rever o que são, né, direitos humanos e aplicar, né, aqui direito, né, quando a gente fala do S. Então, é só para dizer que tem bastante coisa acontecendo, as coisas estão vindo rápido, e acho que o mercado está se adequando, está aprendendo. Fala, Fábio. Eu ia tocar exatamente no ponto que você falou sobre advocacy, mas eu vou pegar também um gancho do Edu quando ele fala sobre stakeholders e vou juntar as duas coisas. Infelizmente, enfim, não sou antropólogo, mas eu vou arriscar que a cultura do brasileiro é uma cultura, infelizmente, mais omissa. A gente grita pouco em relação a muitas coisas. E eu acho que nós, empresários, deveríamos exercer um pouco mais as nossas vozes em relação a diversas questões. Por isso, eu acho o trabalho de advocacy muito, muito, muito importante. Embora existam algumas iniciativas, como a Fê colocou, existe também, a gente precisa destacar que existe muita omissão. Em outros países, a gente vê empresas e pessoas, enfim, sendo muito mais vocais em relação à defesa de valores, defesa de direitos. E aqui isso raramente acontece, seja enfim, por uma questão cultural, medo de represália, medo de ficar mal socialmente, etc. E a gente precisa combater um pouco isso. E acho que esse trabalho de advocacy é fundamental. E aí, levando isso para o ponto que o Edu trouxe de stakeholder, por conta de redes sociais, a gente está empoderando pessoas e dando vozes para as pessoas que antes não tinham vozes, né? Então, eu acho que a gente precisa exercer um pouco mais isso e entender que stakeholders em geral estão empoderados não só pelas redes sociais, mas as redes sociais ajudam nesse sentido e para dar visibilidade para consumidores, para fornecedores, para pequenos fornecedores, para colaboradores, ex-colaboradores, para comunidades indígenas e etc., outros que possam ter vozes para poder falar. E eu acho que dar vozes para essas pessoas faz com que a gente perceba o tamanho dos problemas que a gente tem. Legal, obrigado. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui. Acho que a gente chegou a conversar um pouquinho antes, né, do painel, e eu achei uma questão bem interessante que o Fábio colocou, que hoje o S no Brasil ele é muito mais um D do que o S de fato. Eu queria abordar esse tema com vocês, assim, tipo, se você puder começar, Fábio, depois o Eduardo e a Fernanda também comentam sobre o assunto. Então, quando eu falo que o S é um D, porque a gente foca demais na diversidade, não que a diversidade não seja importante, mas esquece de várias outras questões do lado social, a gente também tem que entender que é um D com letra minúscula, porque existe uma ênfase grande em equidade de gênero, talvez se fale um pouco sobre equidade racial, mas não se fala, ou quase nada se fala sobre pessoas com deficiência, praticamente nada se fala sobre refugiados, não se fala sobre idosos, não se fala sobre indígenas quilombolas, e pouco se fala sobre LGBTQIA+, etc. Então, mesmo na pauta diversidade, que é o único foco do S no âmbito do mercado financeiro, em grande parte do mundo corporativo, a gente também está deixando vários recortes de lado. E quando a gente pensa em interseccionalidade, ainda fica mais grave, porque ninguém é uma coisa só. Então, dentro da pirâmide social, a gente está deixando os excluídos ainda mais excluídos, na medida em que a gente dá um pouco mais de olhar para, por exemplo, equidade de gênero, sem incluir a pauta racial, por exemplo, a gente está incluindo muito mais mulheres brancas e jogando as mulheres pretas lá para baixo da pirâmide social. E aí a gente precisa ter, enfim, nós que estamos na frente desse debate mais qualificado, precisamos insistir nesses pontos para que o D seja escrito com D maiúsculo e o S não seja um D. A gente precisa ter um olhar muito mais amplo em relação às questões sociais, especialmente no país que a gente mora. Legal, Eduardo, você quer comentar também sobre o assunto? Eu quero sim.
Quando a gente está falando do S para as empresas, a gente necessariamente está falando de capital humano. E quando a gente está falando de capital humano, a gente está falando de instrução dos profissionais, a gente está falando de salários dos profissionais e por aí vai. Isso tudo tem a ver com, isso tudo permeia o que o Fábio falou, né? Questão de salário, questão de instrução, permeia aí a interseccionalidade que a gente tem que estar atento a ela, permeia aí a questão de desigualdade, permeia a questão de diversidade. Está tudo bem conectado e está tudo bem ligado. Ou seja, a atenção que tem que ser dada a todos esses itens e não a um só. E eu concordo muito com o Fábio quando ele fala que, olha, o S no Brasil, na verdade, é um D, e o D, infelizmente, é um D minúsculo. Muita coisa tem que ser feita e não dá para a gente ignorar que quando a gente está falando de social, de social, a gente está falando de capital humano na empresa. Salário, instrução, isso tem que estar aí, a gente tem que se atentar a esses aspectos também. Só esse comentário aí. Fernanda, você tem algum comentário sobre o assunto? Sim. Bom, estou totalmente de acordo aí com o que eles falaram, mas gostaria Ih, deu eco. Gostaria de acrescentar que essa pauta também, né, da diversidade também vem, né, principalmente o gender equality, né, também vem muito importada lá de fora, e o nosso problema é mais embaixo, né, a gente tem que olhar a população excluída. E tem uns estudos, tem um que o Gabriel Rasson da BlackRock fez para um paper para Harvard, depois eu posso dividir, mostrando uma coisa interessante. Quando você tem diversidade no board das empresas ou das instituições financeiras, isso se reflete em mais sustentabilidade na empresa e instituições financeiras. Eles fizeram uma pesquisa que, se você tem um board mais diverso, isso vai se refletir na cadeia toda, principalmente no jeito da distribuição de crédito. Então, é muito importante que no board você tenha exemplos do público que aquela empresa atende ou que aquela instituição financeira atende. Então, se metade dos clientes são mulheres e negros, o board deveria refletir isso, para que toda a parte de crédito, né, das instituições financeiras também chegue nessas pessoas. Essa pesquisa é muito interessante. Então, depois eu posso dividir. A outra coisa também que eu achei muito interessante sobre essa história do S é que o TPG Rise lá atrás lançou um jeito de medir cada dólar investido em impacto, né? Então, o quanto que cada dólar que esse investimento, né, no impacto ou no S transforma a renda e uma economia. Então, isso também é público, está no site deles, mas é super interessante. Então, eu acho que tem que ter esse olhar aí. Legal. Muito obrigado. A gente acho que encerra a parte de sessão de perguntas e respostas. Teve mais respostas que a gente recebeu aqui, mas infelizmente pelo tempo restrito não vai dar para repassar para todo mundo. Eu queria agradecer a participação do Eduardo, a participação do Fábio, da Fernanda. A gente falou um pouco aqui, né, sobre a ótica de um auditor, como olhar as empresas. A gente olhou a ótica do impacto, do lado da Fernanda, falando um pouco. A gente olhou a parte dos fundos de investimentos e como trabalhar ESG dentro do contexto como um todo. Então, a gente tentou olhar de uma ótica geral, focado principalmente na parte social, com o objetivo de tentar divulgar um pouco mais, que foi aquela emenda que a gente começou falando que o investidor olha muito menos a parte social. Eu queria abrir agora um finalzinho para cada um falar um pouco mais, se tiver alguma coisa que queira complementar sobre o nosso painel. Vou começar com o Eduardo novamente. Não, tem sim. Eu acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui é que, assim como os órgãos internacionais de contabilidade eles têm se movimentado no sentido de serem mais aderentes à estratégia ESG, eu acho que outros órgãos também vão ter que fazer sua parte aí.
muito embora a gente tenha uma movimentação que não envolva, que envolva menos, né, Banco Central, CVM, isso daí tende a acontecer cada vez mais. Eu estou falando que envolve menos porque, na verdade, a gente tem frameworks, a gente tem o que fazer, mas a gente não tem aí como divulgar, a gente não tem aí como controlar, a gente não tem aí os indicativos de materialidade que eu estou batendo aqui na tecla. E por que isso é importante? Porque acaba gerando comparabilidade entre as empresas, comparabilidade entre a mesma empresa em diferentes tempos, né? Isso tem que ser, o que a gente está falando aqui é sempre com vistas a gente ter uma ação conjunta. Não é isso ou aquilo que vai resolver o problema. Na verdade, a gente tem que ter uma visão bem mais holística, uma abordagem bem mais ampla para que a gente consiga endereçar esses aspectos. Isso é bastante importante. As coisas, tem se falado de mundo VUCA, e de fato as coisas são mais complexas, são mais ambíguas e a gente precisa enxergar além para chegar além daquilo que é óbvio e conseguir aí resolver os nossos problemas. Esse é o meu comentário final. Bom. Gente, Eduardo. Desculpa, Fernanda, desculpa te interromper. Mas não, se pode tiver alguma falar. coisa. Não, fica à vontade, pode falar. Era só para chamar você mesmo. Desculpa. Eu acho que o comentário, né, o que eu deixo é um pedido, né, para a gente sair da apatia, para a gente não se acostumar a andar na rua e ver tanta gente morando na rua com fome, tanta criança, e achar que isso é normal. Então, eu faço um pedido para a gente sair da apatia, para que a gente saiba, né, que cada um de nós pode fazer escolhas, não só naquilo que você consome, mas naquilo que você investe. Então, na hora que você estiver fazendo essa escolha, se pergunta o que é que o seu dinheiro está alimentando, que mundo que você quer. Né? Por menor que a gente sempre fala, eu sozinho não consigo fazer nada. Não, a gente consegue sim, né? De pouquinho em pouquinho, se cada um fizer, a gente consegue mudar. Né? Eu lembro de uma reunião que eu tive lá na Suíça com uma família da Venezuela. E esse empresário me falou que eles viram isso acontecer, né? Muito tempo, né? Foram vendo, e de repente a Venezuela chegou no estado. Não estou dizendo que nós vamos chegar lá, tá? Só para não é isso. Mas era para dizer que ele falou, a gente tinha que ter feito alguma coisa antes, né? A gente que está no mercado, que tem o poder de fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Então, não é só falar, isso é problema do governo, eles que, né, isso aí não tem nada a ver com isso, não é problema meu. Acho que é problema de todos nós. Acho que a gente tem que fazer o que dá e sair da apatia. É isso. Dois comentários rápidos aqui. Concordo muito com a Fê quando ela diz, basicamente, que consumir e investir é um ato político. Então, a gente precisa entender do que a gente é conivente e o que a gente está fomentando. Isso é extremamente relevante. Acho que isso a gente precisa incorporar na nossa maneira de ser, investir e consumir, da maneira que a gente vive. E, para fechar um pouco, talvez trazendo uma perspectiva um pouco diferente, porque a gente falou muito sobre métrica, e que, embora as métricas sejam importantíssimas, nós, mercado financeiro e o mundo corporativo, em geral, tem um olhar, né, e uma maneira de pensar mais cartesiana e necessita desses frameworks e medições e métricas, etc. A gente tem que tomar cuidado um pouco para não ser escravo da métrica, porque tem coisas que não se medem, né? Como que se mede ética, por exemplo? Tem coisas que são abstratas, tem coisas que são qualitativas. E eu entendo que a gente precisa começar a ter que lidar cada vez mais com o abstrato. E se a gente tentar transformar tudo em métrica, a gente vai perder a essência. E embora seja extremamente importante as medições, as mensurações, se a gente ficar apenas nos KPIs, a gente vai perder aquilo que é mais relevante, que é a cultura corporativa. Eu entendo que empresas que estão realmente engajadas na agenda ESG, na agenda de transformação, são aquelas que têm a cultura adequada. E isso é muito difícil medir em números.
E quando você tem a cultura corporativa adequada, empresas que estão contemplando seus stakeholders nos processos decisórios, os problemas eles não aparecem, porque quando eles aparecem eles são resolvidos internamente. E eu acho que isso é maravilhoso, né? E a gente precisa, no âmbito do mercado financeiro, do mundo corporativo, cada vez mais conseguir lidar com o abstrato. E sou grande defensor das métricas, mas a gente não pode achar que as métricas são a única solução. A gente tem que começar a tentar entender um pouco além delas. É isso, bom dia, super obrigado pelo convite. Excelente, obrigado. Eu queria pedir, por favor, se a audiência puder preencher a nossa pesquisa de avaliação. Também queria agradecer a participação dos palestrantes, o Eduardo, a Fernando, o Fábio e toda a audiência do evento. Muito obrigado. Agora teremos mais palestras sobre o assunto. A próxima palestra vai ser o Protocolo SG Brasileiro, Pacto para a Promoção de Equidade Racial. Muito obrigado a todos. Bom dia.